Ateísmo. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Sabemos muito bem que os intelectuais hoje em dia, eles gostam de afirmar que são ateus. Para eles isso é muito importante, isso dá a sensação de que eles estão elevados sobre alguns, que eles estão evoluídos no que diz respeito à intelectualidade, ao conhecimento da filosofia, da ciência, da sociedade, da história. É um tipo de arrogância por parte de alguns, mas isso é tolice. O ateísmo é um fenômeno muito recente na nossa civilização ocidental. O ateísmo começa no século XVIII. Antes disso, não existia ateísmo. A crença em Deus era algo muito comum. E isto começa na formação da própria civilização ocidental. Eric Voegelin, quando ele tenta retornar historicamente a momentos imemoriais para a formação desta cultura ocidental, ele vai dizer que lá no início existiam reinos e impérios que traziam a verdade cosmológica. Por quê? Porque esses impérios, eles acreditavam que o imperador era um deus humano entre eles, era uma grande divindade, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Média Pérsia, como aconteceu na Babilônia, como aconteceu até mesmo no Império Romano. Depois há um deslocamento e essa verdade cosmológica ela passa a ser uma verdade antropológica, que é a discussão dos filósofos gregos, que discutem sobre a existência de Deus, de quem tudo procede no universo. E a terceira e última fase importante nesta formação, até que venha a modernidade, o iluminismo e o ateísmo, é o que ele chama de verdade soteriológica, que é essa verdade influenciada pelas escrituras sagradas e que traz filósofos e teólogos que discutem sobre a transcendência e a existência de Deus. Um nome muito importante nisso tudo é Agostinho de Hipona, que acreditava não só na existência de Deus, mas num Deus pessoal e um Deus que governava e governa toda a história. É óbvio que toda essa discussão ela tem início fora da revelação das escrituras sagradas com Platão. Platão ele se contrapõe a Protágoras. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Platão disse: não, o homem não é a medida de todas as coisas. Deus é a medida de todas as coisas. Esse mesmo Deus de onde tudo procede. Aristóteles, quando faz o seu estudo sobre as causas que demandam efeito, ele vai criar uma cadeia ininterrupta de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, até chegar na causa primeira, no motor imóvel, no Deus de onde tudo procede, movimento, existência, tudo. O próprio Epicúrio, quando ele faz um questionamento com relação à existência do mal, ele faz esse questionamento com base na existência de um Deus que é bom. E aí ele traz isso para a reflexão. Na Idade Média, é desnecessário afirmar aqui, porque foi um período demarcado pelo cristianismo. Mas na própria modernidade, que tem início lá na Renascença, os filósofos eles não negavam a existência de Deus. Descartes mesmo, quando ele tem a sua dúvida metódica e depois ele passa a provar a existência de tudo que existe, da sua própria existência, da existência do mundo, ele também afirma que Deus existe. E que a existência de Deus deve ser vista como um ser benevolente. E essa benevolência, claro, era logicamente necessária. René Descartes dizia que Deus era necessário por sua benevolência. Claro que ele não se baseou nas escrituras sagradas, mas ele, através do exercício da razão, ele não nega a existência de Deus, pelo contrário, coloca como uma existência necessária. Da mesma forma, Kant disse isso. Kant diz que a existência de Deus pode ser deduzida a partir da existência do bem. E que Deus, de fato, é uma existência necessária. Hegel dizia a mesma coisa.
Leopold von Ranke, que é considerado como o pai da história moderna, dessa história científica como nós concebemos hoje, ele dizia: toda história deriva de Deus. E ele não era o único a dizer isso, mas Herder, que era um filósofo romântico germânico, ele também dizia isso. Tudo deriva de Deus. Nós temos aqui as nações, o espírito das nações, a cultura, os acontecimentos imprevisíveis, mas por trás de tudo isso existe um Deus providente, um Deus que de fato domina sobre todas as coisas. Agora, por que nós chegamos ao ateísmo? Voltando novamente à discussão de Eric Voegelin, ele vai dizer que isso acontece pela imanentização. A imanentização é quando você retira todas as estruturas transcendentais e traz essa estrutura para a história, para a matéria, para esse mundo. É a mundanização, terrestrialização daquilo que é transcendente. A transcendência, ela começa a murchar e a imanência, ela começa a crescer. Um nome muito importante que temos no ateísmo, lá no século XVIII, que é exatamente quando começa esse movimento, é o Barão d'Holbach. Barão d'Holbach é talvez o ateu mais famoso e ele de fato luta contra a existência de Deus e ele luta também contra o próprio Evangelho. E nós temos ateus que são bastante famosos, como Feuerbach, como Nietzsche e como Marx e Engels. Marx e Engels são talvez aqueles que mais influenciarão essa tendência intelectual de afirmar o ateísmo. Todo esse ateísmo, ele de certa forma é influenciado pela visão marxista, pela visão esquerdista, socialista. O próprio Charles Darwin, ele buscava não discutir sobre religião, porque era casado com uma mulher que era extremamente religiosa, mas quando indagado, lá do alto dos seus 70 ou 71 anos, quando indagado por um amigo se ele de fato era ateu, ele escreve um bilhetinho dizendo o seguinte: eu não acredito na Bíblia como uma revelação divina e, portanto, também não acredito em Jesus como Filho de Deus. Então temos aí todo esse movimento recente do ateísmo. É um movimento muito recente. E por que muitos intelectuais se afirmam como ateus? Eu coloco por dois motivos. Um pode ser pela arrogância intelectual. Então, é bonito, como eu disse no início desse vídeo, ser ateu. Se eu sou intelectual, eu tenho que ser ateu. Porque aí eu serei respeitado, eu serei visto como alguém que está acima deste plano sórdido da religiosidade. Agora, também outros são ateus por pura preguiça. Porque eles não querem refletir sobre a transcendência. Eles não querem refletir sobre a complexidade. Porque, de fato, quando nós nos colocamos como estudiosos da existência de Deus pela teologia e, obviamente, por outras áreas também, como a filosofia, a história, isso demanda muito trabalho, demanda muito raciocínio. Então, esses intelectuais ateus são preguiçosos. Deus não existe, pronto, acabou, né? Ele não tem que provar nada. Quando, na verdade, o ônus da prova deveria ser deles. Os ateus deveriam provar. Cada um que se afirma ateu deveria provar filosoficamente, sendo intelectual, o seu ateísmo. E, pessoal, para mim, o ateísmo não é um estágio avançado da razão humana. Não é. Mas é uma anomalia do ponto de vista revelacional, porque Deus se revelou por meio das Escrituras Sagradas. Cristo é a revelação de Deus, o Deus que se encarnou e veio habitar este mundo, o Logos divino que se torna carne. Mas também o ateísmo é uma anomalia do ponto de vista racional. Muitos filósofos chegaram a essa conclusão. É irracional negar a existência de Deus. Mas também o ateísmo é uma anomalia entre os seres humanos do ponto de vista intuitivo. Então, negar a Deus é simplesmente apresentar uma anomalia revelacional, racional e intuitiva. É claro que poderíamos nos aprofundar nesses temas, mas o nosso vídeo, pelo tempo, não cabe.
Por isso eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: você que é teísta, você que crê em Deus e é intelectual ou está na universidade, não esconda sua posição teísta. E mais, não apenas se afirme como alguém que crê na existência de Deus, mas leve isso para ser discutido nas salas de aula, sobretudo no ensino médio e principalmente nas universidades. Não fique acuado, não fique ali encolhido, como se manifestar a sua crença em Deus vai tornar você menos do que aqueles que se afirmam ateus. Não. Afirme a sua crença, a sua fé em Deus. E sim, podemos discutir sobre essa existência, inclusive na universidade, nas discussões e debates de altíssima complexidade. Sim, cabe, porque como eu disse, do século XVIII para cá, que se inicia esse movimento. Antes, Deus era discussão, tanto para aqueles que se diziam homens da ciência, como para aqueles que se diziam filósofos. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, mande mensagens e, principalmente, compartilhe este vídeo. Se você gosta do conteúdo, ajude a fazer com que esse canal cresça. É importante nós difundirmos essa posição, essa visão que temos a partir da filosofia, da teologia e da própria história, pensando nesse conservadorismo fortemente demarcado pelas Escrituras Sagradas. Se você gosta, por favor, divulgue esse trabalho. E até a próxima.